Júnior Soprano, o tio que quase matou Tony Soprano 2 vezes. Mas aqui vai a pergunta que ninguém faz. E se Júnior fosse o personagem mais trágico de toda a série? Fica comigo aqui até o final, que eu vou provar porque esse velho ranzinza é na verdade um estudo de caso sobre orgulho, poder e a deterioração da mente humana. Quando a gente pensa em The Sopranos, pensamos logo em Tony, certo? O protagonista atormentado, as crises de pânico, a terapia. Mas David Chase não criou Júnior Soprano só para ser o tio rabugento. Ele criou um espelho distorcido do que Tony poderia se tornar. Júnior é apresentado como o chefe oficial da família de Mayo. Ele está no topo. Tem o respeito, pelo menos aparentemente, e comanda uma das operações criminosas mais lucrativas de Nova Jersey. Mas já nos primeiros episódios, Chase nos mostra a verdade cruel. Júnior é uma fachada, uma marionete que Tony manipula nos bastidores. E aqui está o brilhantismo. Júnior sabe disso. Ele não é burro. Corrado Soprano cresceu nesse mundo, sobreviveu a décadas de traições e guerras de máfia. Mas o que dói mais? Saber que você é um fantoche ou admitir isso publicamente? A genialidade de Dominique Chianese nesta interpretação está em cada olhar de ressentimento, cada comentário passivo-agressivo nas ceias de família. Júnior carrega o peso de ter sido ultrapassado pelo sobrinho, de ter se tornado irrelevante na própria família que ele ajudou a construir. Mas calma, porque a tentativa de assassinato de Tony não veio do nada. A decisão de Júnior mandar matar Tony na primeira temporada é o ponto de virada que define toda a série. E olha a ironia, ele toma essa decisão por orgulho ferido. Tony fez piada sobre Júnior fazer sexo oral numa mulher, agiu pelas suas costas armando reuniões escondidas com os capos da família. Essas humilhações foram a gota d'água. Parece bobo, né? Um chefe da máfia ordenar um assassinato por causa de uma piada sexual. Mas é justamente isso que Chase quer mostrar. A masculinidade frágil desses homens, onde reputação vale mais que sangue, onde a aparência de poder é o próprio poder. E Júnior, do início ao fim da série, é o símbolo da insegurança. O atentado falha, obviamente, e começa o verdadeiro declínio de Júnior. Ele é preso, passa por julgamentos intermináveis e assiste sua influência evaporar dentro e fora da cadeia. Enquanto Tony expande o império, Júnior definha em prisão domiciliar, rodeado por agentes federais e pela própria insignificância. Mas aqui está o que muita gente não percebe. Mesmo diminuído, Júnior continua perigoso. Não pela força, mas pela imprevisibilidade. Ele é como uma bomba relógio que ninguém sabe quando vai explodir. As cenas dele preso em casa são de partir o coração. O homem que comandou soldados agora depende de enfermeiras. Que ditava ordens agora assiste TV o dia inteiro. A indignidade não está só na perda da liberdade, mas na perda de propósito. E Chase não tem piedade. Ele nos força a sentir pena de um homem que ordenou a morte do próprio sobrinho. E isso é narrativa de altíssimo nível. Mas o pior ainda está por vir, e tem a ver com algo que Júnior não podia controlar. A demência de Júnior Soprano é talvez a storyline mais devastadora de The Sopranos, e David Chase usa essa deterioração mental para fazer um comentário brutal sobre memória, identidade e o que sobra de nós quando o passado desaparece. Temporada após temporada, vemos Júnior se perdendo. Primeiro são pequenos lapsos, esquecimentos bobos, que ele tenta disfarçar com piadas ou irritação. Mas gradualmente, a mente que orquestrou golpes e sobreviveu a décadas de crimes começa a se dissolver. A cena onde Júnior atira em Tony, acreditando que ele é um inimigo invadindo sua casa, é absolutamente dilacerante. Não pela violência, mas pelo que ela representa. Júnior tentou matar Tony de novo, mas dessa vez sem nem saber quem ele era. O ódio deu lugar ao vazio. A vingança foi substituída pela confusão. Tony sobrevive, claro, mas algo morre naquele momento. Qualquer resquício de relacionamento que eles ainda tinham. E aqui está o twist cruel. Júnior não vai se lembrar disso. Ele não carregará culpa, remorso, nada. Ele simplesmente esquecerá. As últimas aparições de Júnior são no asilo. Sem reconhecer ninguém. O homem que queria tanto ser lembrado, respeitado, temido, agora não lembra nem de si mesmo. É poético e devastador ao mesmo tempo.
Mas por que Júnior importa tanto para a narrativa maior de The Sopranos? Lembra lá da pergunta do início? Por que Júnior é o personagem mais trágico da série? E aqui está a resposta. Porque Júnior Soprano é o único que perde tudo, incluindo a memória de ter tido alguma coisa. Júnior simplesmente deixa de existir enquanto ainda está vivo. Ele se torna um fantasma em vida, apagado pela própria mente, sem família, sem pessoas queridas ao redor, sem legado. A tragédia não está só na demência, mas no que ela simboliza. Uma vida inteira construindo uma reputação, acumulando poder, e no final nada disso importa. Quando você não lembra quem você realmente foi alguma coisa? Chase usa Júnior para mostrar que no mundo da máfia não existe aposentadoria honrada, não existe final feliz. Você morre violentamente ou vive o suficiente para se tornar irrelevante. Júnior escolheu a segunda opção sem querer. A última vez que vemos Júnior, Tony o visita no asilo. Júnior não o reconhece, mas por um breve momento parece conectar com algo. Tony pergunta se ele lembra das boas memórias, das ceias da família, e Júnior responde: nós tivemos um certo tempo juntos. Mas será que lembra mesmo? Ou é apenas uma resposta automática de um homem cuja mente virou um arquivo vazio? Júnior Soprano nos ensina que o verdadeiro inferno não é morrer, é sobreviver tempo suficiente para ver tudo que você foi virar pó, incluindo você mesmo. This thing of ours. I was involved with that? You and my dad. You two ran North Jersey. We did? Yeah. Well, that's nice. Eu queria muito ouvir de você o que você pensa sobre Júnior Soprano e o que Soprano significou para você. Se essa análise mudou sua visão de alguma forma, deixa o like, se inscreve no canal e comenta qual personagem você quer ver dissecado a seguir. Obrigado por chegar até aqui, valeu e até a próxima!